15 de julho de 1850. Sant'Angelo Lodigiano, uma pequena vila na Lombardia italiana. Naquele dia, chegava ao mundo Francisca Maria Cabrini, a 13ª filha de Agostino Cabrini e Stella Oldini, humildes agricultores que já haviam enterrado 9 de seus filhos antes que chegassem à adolescência. A menina nasceu 2 meses antes do esperado, tão frágil que ninguém acreditava que sobreviveria à primeira noite. Mas Francisca sobreviveu. Sobreviveu à infância marcada por doenças constantes, ao corpo fraco que a impedia de brincar como outras crianças, à sensação permanente de ser pequena demais para o mundo ao redor. Enquanto os irmãos trabalhavam no campo, ela permanecia dentro de casa, folheando livros que contavam histórias de missionários que atravessavam oceanos para levar esperança aos mais distantes. Sua saúde frágil a mantinha presa, mas sua imaginação voava livre. Foi nas páginas daqueles livros que nasceu um sonho impossível. Francisca, a menina que mal conseguia atravessar a própria vila sem cansar, começou a sonhar em cruzar o mundo. Ela lia sobre terras distantes, sobre pessoas que nunca tinham ouvido falar de amor verdadeiro, sobre aventuras que pareciam pertencer apenas aos fortes e corajosos. E ali, naquela casa modesta da Lombardia, algo extraordinário começou a se formar no coração daquela criança improvável. Como aquela menina nascida frágil demais, rejeitada pela própria biologia, poderia se tornar a mulher que faria mais de 30 travessias transatlânticas? Como alguém que temia a água desde a infância, após quase se afogar, construiria um legado que cruzaria oceanos? A resposta estava escondida não na força do seu corpo, mas na dimensão do seu propósito de vida. A força de Deus sempre se aperfeiçoa exatamente onde a fragilidade humana parece absoluta. Hoje, séculos depois, Francisca Xavier Cabrini é reconhecida como padroeira dos imigrantes, dos administradores hospitalares e de todas as causas impossíveis. Sua história ganhou ainda mais vida em 2024, quando o filme Cabrini, estrelado por Cristiana Delana, trouxe para as telas do cinema a jornada dessa mulher extraordinária. Milhões de pessoas ao redor do mundo descobriram que a santa que fundou 67 instituições em 8 países diferentes foi, um dia, apenas uma criança doente que os conventos rejeitavam por ser fraca demais. Mas naquele 15 de julho de 1850, ninguém em Sant'Angelo Lodigiano poderia imaginar que aquele bebê prematuro, lutando para respirar nos braços de uma mãe já cansada de enterrar filhos, mudaria a história da igreja e transformaria a vida de milhares de imigrantes que atravessariam o Atlântico em busca de esperança renovada. A menina que parecia destinada a uma vida limitada pelas paredes da própria casa estava prestes a provar que Deus escolhe exatamente aquilo que o mundo descarta para realizar o impossível. Francisca cresceu entre livros e orações. Enquanto outras meninas de sua idade aprendiam apenas os afazeres domésticos, ela devorava cada história de santos que chegava às suas mãos. Mas havia um nome que a fascinava mais que todos os outros: Francisco Xavier, o grande missionário jesuíta que havia levado a fé até as terras distantes da Ásia no século XVI. Aquele homem que atravessara oceanos desconhecidos, que enfrentara culturas completamente diferentes, que morrera sonhando em alcançar a China, tornou-se o herói secreto daquela menina frágil da Lombardia. Foi por causa dele que Francisca tomou uma decisão que mudaria sua identidade para sempre. Ela adotaria Xavier como parte de seu nome, uma forma de honrar aquele santo que representava tudo o que seu coração desejava ser, alguém capaz de levar esperança aos confins da terra. Naquele momento, ela não sabia que um dia seria conhecida mundialmente como Francisca Xavier Cabrini, a mulher que tornaria real o sonho impossível que nascia em seu coração de criança. Aos 11 anos, algo profundo aconteceu dentro dela. Em um momento de oração intensa, Francisca fez um voto de castidade, consagrando sua vida inteira a um propósito maior. Era uma decisão extraordinária para uma menina tão jovem, mas ela já sabia que seu caminho seria diferente. Sua vocação religiosa
não era apenas uma ideia vaga. Era um chamado que queimava dentro dela, com a mesma intensidade que queimava nos missionários sobre os quais tanto lia. Os pais, percebendo a inteligência e a determinação da filha, conseguiram enviá-la para estudar com as filhas do Sagrado Coração em Arluno. Ali, Francisca floresceu. A menina, que era considerada fraca demais para a vida comum, revelou uma mente brilhante e uma capacidade de aprendizado que impressionava suas mestras. Aos 18 anos, ela se formou como professora com honras, provando que sua fragilidade física em nada diminuía a força da sua mente e do seu espírito. Mas ensinar crianças em uma sala de aula italiana não era suficiente para aquele coração que sonhava com horizontes distantes. Francisca olhava mapas e imaginava a China, aquela terra misteriosa que Francisco Xavier tanto desejara alcançar antes de sua morte. Se ele não conseguira chegar lá, talvez ela pudesse completar aquele sonho. Era impossível, claro. Uma mulher italiana com saúde frágil, sem recursos, sonhando em atravessar o mundo para ser missionária em terras pagãs, o mundo diria que era loucura. Mas Deus tem um jeito particular de transformar sonhos impossíveis em realidade. Quando o chamado é verdadeiro, quando o propósito é maior que as circunstâncias, as portas começam a se abrir de formas inesperadas. Francisca ainda não sabia, mas seu sonho de ser missionária estava prestes a enfrentar o primeiro grande teste, e seria justamente nas rejeições que ela descobriria o verdadeiro caminho que Deus havia preparado para ela, desde aquele dia de julho em que nascera frágil demais para sobreviver. 1870. Francisca tinha apenas 20 anos quando a vida a golpeou com uma força devastadora. Em um curto período de tempo, ela perdeu pai e mãe. A orfandade chegou cedo, e com ela veio aquela solidão profunda que só quem perdeu os dois pilares da existência consegue compreender. Mas mesmo em meio à dor, seu sonho permanecia vivo. Ela queria ser religiosa, queria dedicar sua vida inteira àquele chamado que ardia dentro dela desde criança. A resposta óbvia parecia ser o convento das Filhas do Sagrado Coração, as mesmas freiras que a haviam educado e formado como professora. Francisca bateu à porta daquelas mulheres que conheciam sua fé, sua inteligência, sua dedicação. Certamente elas a receberiam de braços abertos, mas a resposta veio como um golpe seco. Não, sua saúde frágil era um risco grande demais. Um convento não podia aceitar alguém que poderia adoecer a qualquer momento, alguém que talvez não conseguisse suportar a rotina rigorosa da vida religiosa. Francisca não desistiu. Tentou outro convento e novamente ouviu a mesma resposta que dilacerava seu coração. Não. A fragilidade que a acompanhava desde o nascimento, aquela marca que ela carregava no corpo, agora se tornava uma barreira intransponível entre ela e seu maior sonho. As portas que ela tanto desejava atravessar se fechavam, uma após a outra, com o som definitivo de quem diz que você não é suficiente, que nunca será suficiente. Você já sentiu que todas as portas se fecharam? Já enfrentou aquele momento em que o caminho que parecia tão claro, tão certo, simplesmente desaparece à sua frente? Francisca conheceu essa dor, mas em vez de se entregar ao desespero, ela fez o que precisava fazer. Continuou vivendo. Trabalhou como professora em Vidardo, entre 1872 e 1874. Dedicou-se ao cuidado de enfermos, inclusive vítimas da peste, provando com ações que sua força interior era infinitamente maior que a fragilidade do seu corpo. Foi então que o padre Antônio Serrati bateu à sua porta com um convite inesperado. Havia um orfanato em Codogno, a Casa da Providência, que estava em situação caótica e precisava de alguém com habilidade administrativa e coração compassivo. Não era o convento missionário com que Francisca sonhava. Não era a viagem à China que ocupava seus pensamentos. Era apenas um orfanato decadente em uma cidade italiana qualquer. Mas às vezes, Deus não abre a porta que queremos. Ele abre a porta que precisamos atravessar para descobrir quem realmente somos. Francisca aceitou o convite. Ela não sabia ainda, mas aquela porta aparentemente pequena, aquele orfanato esquecido em Codogno,
era o início de algo muito maior. Quando Deus fecha as portas que planejamos, não é para nos impedir de caminhar. É para nos redirecionar em direção ao propósito de vida que nossa mente limitada jamais conseguiria imaginar sozinha. A força para continuar não vem de ver o caminho todo iluminado. Vem de dar o próximo passo, mesmo quando tudo parece escuro. 1874. Francisca atravessou as portas da Casa da Providência em Codogno e encontrou um cenário que faria qualquer pessoa recuar. O orfanato estava em ruínas, não apenas nas paredes descascadas e nos tetos que pingavam, mas na própria alma do lugar. A administração era caótica, as crianças viviam em condições deploráveis e duas irmãs responsáveis pelas finanças comandavam tudo com ciúmes e manipulação. Era o tipo de situação que destrói até os mais fortes, mas Francisca não era como os outros. Aquela mulher que os conventos haviam rejeitado por ser fraca demais, começou a trabalhar com uma energia que desafiava toda a lógica médica. Ela reformou paredes, organizou rotinas, trouxe dignidade de volta àquelas crianças abandonadas. E mais importante, ela começou a transformar aquele lugar de desespero em um lar onde o amor verdadeiro pudesse florescer. Cada criança órfã que chegava ali encontrava não apenas comida e abrigo, mas alguém que realmente se importava. As duas irmãs que controlavam as finanças não gostaram nada daquela mudança. Elas viam em Francisca uma ameaça ao pequeno império de poder que haviam construído. Começaram os conflitos, as sabotagens silenciosas, os rumores maldosos. Mas Francisca aprendera algo precioso nos anos de rejeição. Paciência não é fraqueza, é a força que persevera quando tudo ao redor desmorona. Ela continuou seu trabalho, dia após dia, sem revidar os ataques, sem se deixar contaminar pela amargura. E então chegou 1877, o ano que mudaria tudo. Francisca professou seus votos religiosos, aquele momento sagrado que ela tanto esperara e que tantos conventos lhe haviam negado. Ali, naquele orfanato caótico que ninguém queria, ela finalmente consagrou sua vida inteira ao propósito maior que a habitava desde criança, e foi nesse momento que ela adicionou oficialmente Xavier ao seu nome. A menina que sonhava ser missionária como São Francisco Xavier agora era Madre Francisca Xavier Cabrini. Algo extraordinário começou a acontecer. 7 mulheres, tocadas pelo exemplo de dedicação e fé de Madre Cabrini, uniram-se a ela. Eram professoras, trabalhadoras, mulheres comuns que viram naquela freira algo diferente, algo que as fazia querer ser melhores. Juntas elas formaram um pequeno grupo dedicado não apenas a manter um orfanato funcionando, mas a viver uma vida espiritual profunda, marcada pelo serviço aos mais vulneráveis. Madre Cabrini não sabia ainda, mas aquele pequeno grupo de 8 mulheres em um orfanato esquecido da Itália era a semente de algo que se espalharia pelo mundo inteiro. As rejeições que ela sofrera, as portas que se fecharam, os anos de espera dolorosa, tudo estava moldando não apenas uma religiosa, mas uma fundadora. Deus estava preparando alguém que não apenas seguiria regras estabelecidas, mas que criaria algo completamente novo. E essa criação estava prestes a nascer de forma tão inesperada quanto tudo o mais na vida daquela mulher improvável. 1880. Os conflitos na Casa da Providência haviam chegado ao limite. As duas irmãs que controlavam as finanças tornaram a situação insustentável e a decisão veio de cima. As irmãs da Providência seriam dissolvidas e o orfanato fechado. Tudo pelo qual Madre Cabrini havia trabalhado nos últimos 6 anos parecia desmoronar. Ela estava de volta ao mesmo lugar de antes, sem convento, sem comunidade religiosa, sem um caminho claro à frente. Mas dessa vez era diferente. Ela não estava mais sozinha. 7 mulheres haviam escolhido segui-la, confiavam nela, acreditavam que Deus tinha um plano maior. E foi exatamente nesse momento de aparente derrota que Dom Domenico Gelmini, o bispo de Lodi, chamou Madre Cabrini para uma conversa que mudaria a história. Ela chegou esperando talvez uma palavra de consolo, um novo lugar para trabalhar. O que ouviu
Foi algo completamente inesperado. Não conheço nenhuma congregação missionária feminina. Funde você uma. Fundar uma congregação. Ela, que havia sido rejeitada por todos os conventos por ser fraca demais. Ela que nunca planejara ser fundadora, apenas missionária. A ideia era simultaneamente assustadora e perfeita. Entre 10 e 14 de novembro de 1880, Madre Cabrini e suas companheiras compraram um convento franciscano abandonado em Codogno. Ali, naquele prédio que precisava de reforma, nasceu oficialmente o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Madre Cabrini escreveu a regra e a constituição do Instituto, com uma sabedoria que impressionava até bispos experientes. Aquela mulher autodidata, que nunca frequentara seminários teológicos, produziu um documento de prudência sobre-humana, equilibrando perfeitamente vida contemplativa e ação missionária. A aprovação episcopal veio em 1881. A aprovação definitiva da Santa Sé chegaria apenas em 1907, mas o trabalho já estava em pleno andamento. O crescimento foi explosivo. Em apenas 4 anos, o Instituto já possuía 5 casas. Mas Madre Cabrini tinha um sonho maior pulsando em seu coração: a China. Aquele destino que Francisco Xavier nunca alcançou continuava a chamar sua alma. Ela precisava de aprovação papal para uma missão tão audaciosa. Então pediu uma audiência com o Papa Leão XIII. Imaginem a cena. Uma freira italiana de saúde frágil pedindo permissão ao representante de Cristo na Terra para atravessar o mundo e evangelizar a China. O Papa ouviu atentamente e então pronunciou as palavras que mudariam completamente o rumo da história. Não ao Oriente, mas ao Ocidente. Não era a China que precisava de Madre Cabrini, era a América. Milhares de italianos estavam cruzando o Atlântico em busca de vida nova, mas encontravam abandono, discriminação e desespero. Eles precisavam de alguém. E Deus tinha escolhido exatamente aquela mulher improvável para ser a mãe espiritual de todos eles. A providência divina, mais uma vez, estava escrevendo uma história que nenhuma mente humana poderia ter planejado. 31 de março de 1889. O navio atracou no porto de Nova York e Madre Cabrini desceu a prancha com 6 irmãs ao seu lado. Ela estava com quase 39 anos e trazia no peito um medo que a acompanhava desde a infância: pavor de água. Quando criança, quase se afogara e aquele terror nunca a abandonara completamente. Mas ali estava ela, do outro lado do Atlântico, tendo vencido o oceano que a aterrorizava. Seria a primeira de mais de 30 travessias transatlânticas que ela faria ao longo da vida. A chegada, porém, não foi o sonho que imaginara. O orfanato prometido não estava disponível. Pior, o arcebispo Michael Corrigan, visivelmente desconfortável com a situação, sugeriu que elas voltassem para a Itália. A mensagem era clara: não as queriam ali. Madre Cabrini ouviu tudo em silêncio, agradeceu educadamente e saiu da residência episcopal ainda mais determinada do que quando entrara. Aquela mulher havia aprendido que portas fechadas não significavam desistir, significavam encontrar outra entrada. As Irmãs da Caridade, tocadas pela situação daquelas religiosas italianas abandonadas em terra estrangeira, ofereceram acolhimento temporário. E foi ali, conversando com outras freiras, visitando as ruas de Nova York, que Madre Cabrini começou a entender a verdadeira dimensão do problema. Os imigrantes italianos não eram apenas pobres. Eles eram desprezados, tratados como cidadãos de segunda classe, vistos como um problema social que ninguém queria resolver. E a discriminação vinha de todos os lados, inclusive de dentro da própria Igreja Católica. Famílias inteiras viviam amontoadas em cortiços imundos, trabalhando em condições desumanas, sem acesso à educação, sem assistência médica, sem ninguém que falasse sua língua ou entendesse sua cultura. As crianças cresciam sem esperança, os idosos morriam abandonados e muitos perdiam a fé simplesmente porque não havia ninguém para cuidar de suas almas. Era uma tragédia silenciosa, acontecendo bem debaixo das torres de igrejas magníficas, mas que poucos se importavam em enxergar.
Madre Cabrini não ficou esperando permissões oficiais ou recursos abundantes. Ela começou a fazer o que sempre fizera: caminhar. Visitava as famílias casa por casa, subia escadas apertadas de prédios decadentes, sentava-se à mesa com mães desesperadas que não tinham como alimentar os filhos. Ela ouvia, consolava, ensinava catequese, identificava necessidades, e em cada porta que batia, em cada rosto sofrido que encontrava, ela via o verdadeiro motivo pelo qual o Papa a enviara ao Ocidente em vez do Oriente. A China era o sonho dela. Mas aquelas ruas de Nova York, cheias de italianos perdidos entre dois mundos, eram o sonho de Deus para ela. E Madre Cabrini estava aprendendo que o verdadeiro propósito de vida raramente é aquilo que planejamos. É aquilo que se revela quando temos coragem de abraçar o improvável, de acolher o estrangeiro, de encontrar Cristo exatamente onde o mundo prefere não olhar. A missão estava apenas começando e seria maior do que qualquer oceano que ela atravessara. A primeira vitória veio mais rápido do que qualquer um esperava. West Park, Nova York. Ali, Madre Cabrini conseguiu estabelecer o primeiro orfanato americano do Instituto, um lugar que hoje é conhecido como St. Cabrini Home. Mas um orfanato não era suficiente. Os imigrantes italianos adoeciam sem ter onde se tratar, médicos recusavam atendê-los, hospitais os deixavam morrendo nos corredores. Em 1892, Madre Cabrini cofundou o Columbus Hospital em Nova York, uma instituição que se tornaria referência no cuidado de imigrantes. O que impressionava não era apenas o que ela construía, mas como conseguia construir. Madre Cabrini tinha um talento extraordinário para conseguir doações. Ela batia às portas de empresários ricos, conversava com políticos influentes, apresentava projetos com uma clareza e uma paixão que desarmariam até os mais céticos. Muitos chamavam aquilo de habilidade administrativa excepcional. Outros, vendo os recursos aparecerem exatamente quando tudo parecia impossível, preferiam chamar de providência divina em ação. Mas Madre Cabrini não ficou limitada às grandes cidades americanas. Ela ouviu falar de comunidades italianas isoladas na América do Sul, vivendo em condições ainda mais difíceis que as de Nova York. E então fez algo que deixou até suas próprias irmãs assustadas. Atravessou os Andes a cavalo. Aquela mulher de saúde frágil, que tinha medo de água, enfrentou montanhas geladas, caminhos traiçoeiros, altitudes que tiravam o fôlego. Tudo para alcançar famílias que ninguém mais se importava em alcançar. A expansão territorial foi simplesmente impressionante. Itália, França, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Nicarágua, Panamá. 8 países, 67 instituições em apenas 35 anos. Escolas onde crianças imigrantes aprendiam a ler e escrever. Orfanatos onde os abandonados encontravam família. Hospitais onde os doentes eram tratados com dignidade. Asilos onde os idosos podiam envelhecer com respeito. Cada instituição era uma resposta concreta ao sofrimento que Madre Cabrini via ao seu redor. Em 1909, ela deu um passo profundamente simbólico. Tornou-se cidadã dos Estados Unidos. A italiana que chegara rejeitada agora era oficialmente americana, abraçando aquela terra que inicialmente a recusara, mas que ela aprendera a amar através do rosto de cada imigrante que servia. O povo começou a chamá-la de Mãe dos Emigrados, um título que ela carregava com orgulho porque representava exatamente o que seu coração sempre desejara ser. O impacto era impossível de medir em números, mas as tentativas eram feitas. Milhares de crianças educadas, incontáveis doentes tratados, famílias inteiras reunidas e restauradas. Mas o verdadeiro legado duradouro de Madre Cabrini não estava apenas nas paredes dos prédios que ela construiu. Estava na esperança renovada que ela plantou no coração de pessoas que haviam perdido tudo ao cruzar o oceano. Ela provara que nenhum ser humano é descartável, que cada imigrante carrega a dignidade divina, que o amor verdadeiro não conhece fronteiras. E esse testemunho transformador ecoaria muito além de sua própria vida. 1890.
O navio La Normandie navegava em mar agitado quando o grito ecoou pelo convés, iceberg à frente. Era noite, a visibilidade era quase nula e 1000 passageiros entraram em pânico absoluto. Pessoas corriam de um lado para o outro, mães apertavam filhos contra o peito, homens gritavam ordens contraditórias. No meio daquele caos, uma cena surreal. Madre Cabrini sentada tranquilamente no refeitório, jantando como se estivesse em terra firme. As irmãs que viajavam com ela não conseguiam entender aquela paz sobrenatural diante do perigo iminente, mas a história mais extraordinária de proteção divina ainda estava por vir. 1912. As irmãs inglesas do Instituto compraram uma passagem no RMS Titanic para que Madre Cabrini viajasse com elas de volta da Europa. Era um navio novo, luxuoso, considerado inafundável. A passagem estava comprada, a data marcada. Então surgiu um problema urgente no Columbus Hospital, em Nova York, que exigia sua presença imediata. Madre Cabrini mudou os planos e não embarcou. Semanas depois, o mundo inteiro recebeu a notícia devastadora. O Titanic afundara no Atlântico Norte, levando mais de 1.500 vidas. Madre Cabrini escreveu em uma carta: "Se eu fosse a Londres, poderia ter partido com ele, mas a divina providência não permitiu." Ela observou algo que poucos notaram. Um atraso mecânico do navio que ela pegou salvou todos a bordo, porque o encontro com o iceberg teria acontecido no escuro. Não era coincidência. Era proteção. E havia mais. No Texas, um trem em que ela viajava foi alvejado por inimigos das ferrovias perto de Dallas. Balas perfuraram as janelas. Passageiros se jogaram ao chão gritando. Uma bala passou tão perto da cabeça de Madre Cabrini que ela sentiu o deslocamento de ar. Mas a bala, inexplicavelmente, caiu ao seu lado sem tocá-la. Sua resposta foi simples e profunda. Foi o Sagrado Coração a quem confiei a viagem. Para ela, não havia dúvida de que uma força maior aguardava. As irmãs que viajavam com ela começaram a perceber um padrão. Acidentes evitados por segundos, perigos que miraculosamente não se concretizavam, situações impossíveis que se resolviam no último instante. Madre Cabrini desenvolveu uma reputação de ter proteção sobrenatural durante suas jornadas. Não era superstição, eram eventos documentados, testemunhados por dezenas de pessoas que viajavam com ela. Aquela mulher que tinha medo de água desde criança, mas atravessou o Atlântico mais de 30 vezes. Aquela freira de saúde frágil que sobreviveu a climas extremos, doenças, acidentes e até atentados. Tudo isso apontava para uma verdade que se tornava cada vez mais evidente. Deus não apenas chamara Madre Cabrini para uma missão impossível, Ele a estava guardando de forma extraordinária até que essa missão se completasse. A força para continuar vinha não apenas da fé dela, mas da certeza crescente de que mãos invisíveis a sustentavam em cada passo daquela jornada extraordinária. 1912. Madre Cabrini fez sua última viagem de Roma a Nova York. Seu corpo, que sempre fora frágil, agora mostrava sinais claros de debilitação progressiva. Mas aquela mulher simplesmente não conseguia parar. Mesmo com a saúde em declínio, ela continuava visitando suas instituições, planejando novas fundações, cuidando pessoalmente dos mais necessitados. Era como se cada dia fosse uma oportunidade preciosa demais para ser desperdiçada. Os anos seguintes foram marcados por um trabalho incessante que desafiava todas as recomendações médicas. Madre Cabrini sabia que seu tempo estava se esgotando, mas havia tantas almas ainda precisando de ajuda, tantos imigrantes ainda sem amparo, tantos sonhos ainda por realizar. Ela viajava entre suas instituições, escrevia cartas intermináveis orientando as irmãs, tomava decisões administrativas complexas. A fragilidade do corpo não diminuía a clareza da mente nem a força do espírito. 22 de dezembro de 1917. Chicago. Madre Cabrini estava no Hospital Columbus, ironicamente uma das instituições que ela mesma havia fundado para cuidar de outros. A malária
Doença que ela contraíra em suas viagens missionárias, finalmente venceu aquele corpo que tanto resistira. Ela tinha 67 anos e deixava este mundo da mesma forma improvável como vivera, rodeada pelos frutos do amor verdadeiro que plantara ao longo de décadas. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente, nos cortiços de Nova York, nas favelas de Buenos Aires, nas comunidades isoladas da América Central. Imigrantes italianos choraram como se tivessem perdido a própria mãe, porque, de certa forma, era exatamente isso que havia acontecido. Aquela mulher os acolhera quando o mundo os rejeitava, dera dignidade quando todos os tratavam como lixo, enxergara a humanidade onde outros viam apenas problema social. Seu corpo foi inicialmente sepultado no St. Cabrini Home, em West Park, o primeiro orfanato americano que ela fundara. Mas em 1931, quando o processo de canonização já estava em andamento, o corpo foi exumado. O que encontraram deixou todos impressionados. Estava parcialmente incorrupto, um fenômeno que a Igreja sempre considerou sinal de santidade. Eventualmente, os restos mortais foram transladados definitivamente para a Mother Cabrini High School em Nova York, onde permanecem até hoje. A reação popular à sua morte foi imediata e unânime. Certamente ela era santa. Não era apenas devoção sentimental, era o reconhecimento de uma vida espiritual tão profunda, de um impacto tão transformador que não podia ser atribuído apenas ao esforço humano. O Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração continuou crescendo, hoje presente em 15 nações, perpetuando aquele legado de educação, saúde e serviço social aos mais vulneráveis. Madre Cabrini morrera, mas a semente que ela plantara continuava produzindo frutos que alimentariam gerações inteiras ainda por vir. 1929. Apenas 12 anos após sua morte, o processo oficial de beatificação já estava em andamento. A reação popular fora tão imediata, os testemunhos de graças alcançadas tão numerosos, que a Igreja não pôde ignorar. Mas canonização exige provas concretas, milagres documentados que desafiem qualquer explicação científica. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O primeiro caso veio de Chicago, em 1921. Peter Smith era apenas um bebê quando médicos aplicaram excesso de nitrato de prata em seus olhos durante o parto, causando queimaduras severas que o deixaram completamente cego. Os médicos foram categóricos. Não havia cura. O dano era irreversível. As freiras do Hospital Mother Cabrini, desesperadas, tocaram um pedaço do hábito de Madre Cabrini nos olhos do bebê e rezaram a noite inteira. Na manhã seguinte, algo impossível aconteceu. As queimaduras haviam desaparecido e o menino enxergava perfeitamente. 30 anos depois, aquele bebê curado retornaria à história de forma extraordinária. Peter Smith foi ordenado sacerdote. O menino que recuperara a visão através da intercessão de Madre Cabrini dedicou sua vida inteira ao serviço de Deus. Mas ele não era o único milagre reconhecido. Delfina Grazioli, uma religiosa com doença terminal, também foi curada após invocar a intercessão de Madre Cabrini. Os casos se acumulavam, eram investigados rigorosamente e a evidência se tornava inegável. 13 de novembro de 1938. A Basílica de São Pedro estava engalanada para a beatificação. Papa Pio XI presidiu a cerimônia solene, reconhecendo oficialmente que Francisca Xavier Cabrini era bem-aventurada. Mas ainda faltava o reconhecimento final, a canonização que a colocaria oficialmente entre os santos da Igreja Universal. 2 novos milagres foram documentados e aprovados: as curas de Paulo Pessini e Ettore Pagetti, ambos casos que desafiaram completa explicação médica. 7 de julho de 1946, o dia em que a menina frágil de Sant'Angelo Lodigiano finalmente recebeu o reconhecimento supremo. Papa Pio XII canonizou Francisca Xavier Cabrini na Basílica de São Pedro. Os sinos da Basílica tocaram, seguidos por 400 igrejas em Roma. E ali, entre as multidões que celebravam, estava o padre Peter Smith,
aquele bebê que recuperara a visão por intercessão dela, agora testemunha ocular da canonização de sua benfeitora. Em Chicago, 120.000 pessoas se reuniram no Soldier Field para uma missa de ação de graças. Madre Cabrini tornava-se a primeira cidadã dos Estados Unidos canonizada. Mas a história não terminou ali. Em 1950, Papa Pio XII deu um passo ainda mais significativo. Declarou Santa Francisca Xavier Cabrini, padroeira celeste de todos os emigrantes. O título não poderia ser mais apropriado. Em um mundo onde milhões continuam deixando suas terras em busca de esperança, onde famílias são separadas por fronteiras, onde imigrantes ainda enfrentam discriminação e abandono, Santa Cabrini permanece atual. Papa Francisco a chamou de missionária da nova evangelização. Em 1999, reconhecendo que seu exemplo transcende épocas, Santa Francisca Xavier Cabrini é padroeira dos imigrantes e das causas impossíveis. Pense nisso por um momento. Qual é a sua causa impossível? Aquele sonho que parece grande demais, aquela situação que parece sem saída, aquela oração que você quase desistiu de fazer. A menina que nasceu frágil demais para sobreviver atravessou oceanos que a aterrorizavam. A mulher rejeitada por todos os conventos fundou 67 instituições. Aquela que queria ir para a China transformou a América. Se Deus fez isso com ela, o que Ele pode fazer com você? Compartilhe nos comentários. Qual é a causa impossível pela qual você precisa da intercessão de Santa Cabrini? Vamos formar uma corrente de oração poderosa, porque nenhum sonho é pequeno demais e nenhuma causa é impossível demais, quando confiamos na graça divina que transforma o improvável em extraordinário.